Olá pessoal, meu nome é Lucas e no vídeo de hoje eu traduzi, não é uma tag, mas é uma lista em que eu vi no canal gringo lá fora. Eu vi no canal do Jesse the Reader, livros que eu viajaria no tempo para ler de novo. E muito interessante essa proposta, o que ele falou no vídeo. Cada livro tem meio que uma conexão com determinado tempo, determinada época que você leu. Então eu vou fazer essa lista. A minha não tem 5 livros, eu peguei só 4 livros. Não vai ter Harry Potter, nem Jogos Vorazes, nem Legend, porque são livros óbvios, falo muitas vezes, então eu não quero ficar repetido. Divergente, da Veronica Roth é o primeiro livro dessa lista. Eu escolhi esse livro porque, além de eu gostar muito dele, eu lembro assim que na época que eu li foi uma época que ninguém que eu conhecia, pelo menos, eu não tinha visto ninguém na internet falando sobre esse livro. Era uma época que Divergente não era conhecida. Hoje em dia é muito conhecida, deu super bem, assim, é muito legal ver que a série deu sucesso, mas era muito legal na época quando, assim, tipo, ninguém a conhecia. Então, tipo, eu comecei o livro, assim, sem expectativas, eu não sabia o que esperar, além de uma coisa que lembrasse Jogos Vorazes. Então, eu comecei a ler o livro e eu embarquei no livro completamente. De lembrar, me dá uma sensação muito boa, porque esses personagens deve ser muito legal, tipo, reconhecer esses personagens, as coisas que eles passaram. Inclusive, é uma época muito legal que eu lembro, assim, de eu ter lido. Eu acho que eu li na 7ª série, se eu não me engano, foi em 2012, eu acredito que seja 2012. E foi uma época muito legal, porque eu gostei tanto do livro quando eu terminei, que eu saí recomendando pra todo mundo da minha turma, e assim, foi engraçado até de ver isso, porque quando eu terminei, eu fui emprestando, assim, o livro pra todo mundo ler, e pra poder discutir. Os amigos meus ainda são muito fãs dos livros, dos filmes. Eu achei tanto esse livro na minha sala, que ele tá todo acabado. Não sei se dá pra ver, mas tá solto aqui o negócio, as páginas já estão velhas, essas coisas. Então é um livro que me dá, toda vez que eu lembro da primeira vez que eu tava lendo, eu me lembro uma sensação muito boa. O segundo livro é o Cidade dos Ossos, da Cassandra Clare. Esse livro aqui como vocês sabem, é uma das minhas fantasias preferidas atualmente. E é bem estranho pensar na possibilidade de não conhecer esses personagens, esse mundo, porque é uma coisa tão familiar pra mim, ainda mais agora que tem a série de TV. Então é uma coisa que toda hora eu tô relembrando, e enfim. E ainda mais porque é uma série, assim, que tem 6 livros dos Instrumentos Mortais. Tem outra trilogia que se passa no mesmo mundo, que eu gosto muito, que é As Peças Infernais. E agora vai ter mais uma nova série. Então seria muito legal reviver esse momento de estar lendo pela primeira vez, de não conhecer nenhum desses personagens. E enfim, eu lembro também que na época que eu li já tinham pessoas, sim, já tinham fãs dos livros. Porque, inclusive, eu comprei o livro porque eu vi um trailer no cinema. E aí eu comprei ele antes do filme. E, enfim, foi uma sensação bem legal também, porque eu fiz a minha irmã ler. Eu fui na estreia do filme, tinha vários fãs lá. Dessa experiência de ler o livro. Eu sei que não é o melhor livro da série, mas seria muito legal, tipo, ter a sensação de conhecer tudo de novo. Então seria também muito legal. O penúltimo livro é Correr ou Morrer. O primeiro livro da série Maze Runner, do James Dashner. E esse livro eu li também numa época muito legal da minha vida, que foi, acho que foi na 8ª série, se eu não me engano, isso foi em 2013, foi em 2013. E eu lembro que era uma época muito legal. Até agora a 8ª série foi um dos melhores anos, assim, da escola, tipo, em relação ao pessoal, às amizades. Até porque a 8ª série foi um ano muito especial, acho que pra todo mundo da turma, porque era tipo uma transição, sabe, da 8ª pro ensino médio. Foi uma época em que a nossa turma se juntou muito. Enfim, foi uma época super legal. A 8ª série era muito divertida, saía toda hora, enfim, essas coisas que hoje em dia não dá mais pra fazer. Então esse livro me remete muito a essa época, porque também as pessoas não conheciam muito, e eu lembro que eu terminei de ler esse livro no meio de uma aula. Muito legal a sensação, porque esse livro traz memórias muito boas, porque é um livro que eu lembro que eu li super rápido, e era um livro um pouquinho mais longo. E assim, ele é um livro que tem um pouquinho de tudo, porque ele tem muito mistério, e isso eu amo nos livros. Então eu lembro que na época eu tava fascinado, assim, tipo, tinha muito mistério, tinha ação, e era reviravolta toda hora, e além disso tinha também bastante humor, tinha toda uma sensação acolhedora o livro. Então eu lembro. Então esse livro me traz memórias muito boas. Inclusive o final do livro hoje em dia pode não parecer uma grande reviravolta, porque já foram lançados vários livros que tem essa coisa parecida. Mas na época que eu li, que eu não tinha lido tantos livros desse gênero, eu lembro que eu fiquei maluco, assim, porque tem uma grande reviravolta no final, e eu nunca ia imaginar isso, e eu não tinha muitas pessoas pra falar sobre esse livro. E aí eu influenciei mais algumas pessoas a lerem. E enfim, eu gosto muito desse livro, tem memórias muito boas
dele. O último livro é 1984, de George Orwell. Eu sei que esse não seja o meu livro favorito de todos os tempos, mas esse é um livro muito bom, muito bem escrito, com muitas críticas, e é um livro super importante que todo mundo deveria ler, eu já falei isso. Quando eu tava lendo e quando eu terminei de ler, eu me senti meio como vitorioso, porque eu sempre tive, né, eu lembro que na época eu tinha muito medo de ler esse livro, porque todo mundo falava que era um livro bem reflexivo, que era difícil de ler, então eu tava morrendo de medo, mas aí eu tomei coragem e li, tive uma experiência muito boa. Tinham várias coisas importantes sendo tratadas, é um livro muito importante, então eu voltaria com certeza pra essa época pra reler e ter toda essa sensação de, meu Deus, eu li um livro muito importante pra história e, enfim, eu recomendo muito esse livro. Então foi isso o vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de dar o like aqui embaixo, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você quiser fazer, fique à vontade. Espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau!